Oi, gente, bom dia. Olha eu mais uma vez aqui, professora Joslene, para darmos ainda continuidade aos nossos estudos referente ao primeiro bimestre. E hoje você vai pegar aí o seu livro didático, nós iremos dar continuidade de transformações geométricas. E hoje nós iremos estudar transformações combinadas. Eu já estou com o livro aqui, o nosso livro didático. Hoje nós iremos trabalhar ele, tá bom? Você vai abrir na página 38 e iremos trabalhar até a página 43, correto? Iremos estudar transformações combinadas e resolvermos alguns exercícios, e também vocês irão fazer aí a hora do estudo e organizar as ideias, tá bom? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Se preparem, peguem aí o caderninho de vocês, peguem caneta, peguem um lápis, peguem o livro didático, que é ele que nós iremos trabalhar hoje, e vamos à nossa aula, tá bom? E, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando as nossas aulas, os nossos vídeos sendo feitos com muito carinho para que vocês venham entender, mas que o nosso principal objetivo é esse, que você venha aprender conteúdo, porque a gente sabe que matemática é uma disciplina muito importante, então assim, é de suma importância que você acompanhe todas as aulas de matemática, tá bom? Então, vamos lá, pegou todo o seu material aí? Então, beijos, um abraço da professora Joslene e vamos aí à nossa aula de hoje. Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula. Vamos dar continuidade aí de transformações geométricas e hoje nós veremos aí transformações combinadas, tá bom? Você vai pegar o seu livro didático aí, eu já estou com ele aqui, ó, já está comigo, meu. E ele já está aberto aqui na página 38. Então, hoje nós iremos trabalhar da página 38 até a página 41. E vamos ver transformações combinadas, ok? Pegou aí o seu livro didático já? Já abriu na página 38? Então, vamos lá. Transformações combinadas. Observe aqui que nós temos aqui alguns desenhos, certo? Que foram desenhados aqui para você ter o discernimento do que é uma reflexão deslizante. Nós iremos aprender o que são reflexão deslizante. O que é uma reflexão deslizante? É praticamente uma reflexão junto com a translação, tá? Então, olha só. No estudo da reflexão, você realizou repetidas reflexões de uma figura em malha quadriculada, obtendo um resultado semelhante a este. Então, observe que nós temos aqui a figura 1, a figura 2. Se você observar aqui, deixa eu até traçar aqui, ó. Se você observar aqui, ó, nós temos aqui, eu desenhei aqui o eixo de simetria. Então, esse desenho aqui, a figura 2, ele é a reflexão da figura 1. Foi isso que nós aprendemos? Então, observe que se você pegar a figura 1 e juntar aqui com a figura 2, certo? Você terá aqui o simétrico. Então, observe que sempre vai estar se repetindo, ó, essa com essa e essa com essa. Estão entendendo? E se nós traçarmos aqui, ó, nós sempre vamos ter reflexão entre eles. Então, observe, ó, porque, como eu falei para vocês, por que é junto? É uma semelhança de reflexão deslizante, é como se fosse uma translação junto com a reflexão. Porque se você observar aqui, deixa eu apagar aqui, as figuras, elas são simétricas e também exercem a mesma direção. Então, isso quer dizer que estamos trabalhando aí com reflexão deslizante, tá bom? Então, olha só que essas duas aqui, essas duas figuras, se nós traçarmos aqui, nós veremos o simétrico delas, a reflexão, tá bom? E observe, ó, que está se repetindo aqui, está se repetindo aqui, está se repetindo aqui. Nas transformações combinadas, cada figura obtida passa a ser original. Então, isso quer dizer que essa aqui é original, depois passa para essa vai ser original.
Depois você vai fazer o simétrico dessa e assim sucessivamente você irá fazendo. Então, olha só. Na faixa acima foram usadas sucessivas reflexões, como você viu, como eu acabei de falar. Repare as figuras 1 e 2. Aparecem alternadamente na sequência de figuras que se formam, tá? Como eu acabei de explicar para vocês. Imaginando que o resultado pretendido fosse uma faixa com a primeira e a última figura, podemos fazer essa composição com reflexão deslizante. Então, olha só, ele pegou a primeira e a figura 3, que digamos que é a última. Essa primeira figura aqui e essa figura aqui. E aqui ele fez o que? A reflexão deslizante dessas figuras aí. Como assim, professora? Vamos já entender resolvendo aqui, ó. Uma reflexão deslizante é a combinação de uma reflexão e uma translação, como eu falei para vocês. Acompanhe a explicação. Primeiro fazemos a reflexão, foi o que nós fizemos aqui, ó, em torno do eixo vertical da figura 1 e obtemos a figura 2. Primeiramente, nós iremos fazer a reflexão dessa figura. Lembra que eu expliquei para vocês do que é reflexão? Que é o simétrico daquela figura, é como se aquela figura estivesse se olhando, estivesse de frente para ela em um espelho. O espelho é como se fosse o eixo de simetria. Nós temos aqui, ó, tá aqui, esse aqui, essa seta aqui, ela quer dizer que é o eixo de simetria entre a figura 1 e a figura 2. Se você observar, nós temos aí uma reflexão, tá? Agora observe, acompanhe a explicação. Primeiro fazemos a reflexão em torno do eixo vertical da figura 1 e obtemos a figura 2. Certo? Usando a figura 2 como original, fazemos uma translação horizontal. Tá aqui, ó, foi feita a translação horizontal de amplitude 24 unidades para obter a figura 3. Então, observe aí, ó, que foi feita a translação da figura, certo? Usando a figura 2 como original. Então, e assim foi fazendo, ó. Olha só, usando a... Vamos para cá, é melhor, né? Usando a figura 2 como original, fazemos uma translação horizontal de amplitude de 24 unidades para obter a figura 3. Então, tá aqui, ó. Foi resolvida aqui a situação. Pegou a figura original, no caso aqui a 2, que está como original, e fez a translação dela, gente. E assim vai fazendo, pois cada figura, conforme você vai desenhando, na reflexão deslizante, a próxima ela se transforma em uma figura original, tá bom? Então, ó, foi fazendo na mesma direção, aí aqui já vai fazendo a reflexão, vai usando a translação, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí, tá? Como resultado final da reflexão deslizante, obtemos com as figuras 1 e 3, tá? Então, tá aí, foram as figuras que nós finalizamos com ela, usando a figura 1 e a figura 3. Aí, vejamos aqui outro exemplo de reflexão deslizante. Observe aqui, ó. Primeiramente, nós temos a reflexão, o eixo de reflexão entre essa xícara e essa xícara. Primeiramente, nós temos aqui a figura 1 e a figura 2. Tá vendo? A figura 1 e a figura 2, observe que elas estão na mesma direção. Se isso acontece, isso quer dizer que é uma translação, né? E vimos aqui, estamos vendo aqui o eixo de reflexão, que é o eixo de simetria, e vemos o copo aqui, que é a figura 3, ele é o simétrico da figura 2, da figura 3. Então, isso quer dizer que a reflexão deslizante nada mais é do que a translação e a reflexão junto, gente. Então, tá aqui, olha só. Pegou a figura 1, pegou a figura 3. Opa, deixa eu voltar aqui. Pegou a figura 1, pegou a figura 3 e desenhou aqui para dizer que isso aqui é um desenho de reflexão deslizante. Isso quer dizer, é uma translação com uma reflexão juntas, quando elas estão trabalhando aí juntinhas. Entenderam? Aí, alguma dúvida? Então, novamente, vou explicar para vocês através dessas xícaras o que é uma reflexão deslizante.
Vamos aqui, primeiramente, para a figura 1. Digamos que essa figura 1 aqui é a figura original, que é essa xícara. Você vai desenhar a translação dela, ó, ela está vindo nessa direção. Então, você vai desenhar a figura 2 igual a ela, sendo que ela tem que manter a mesma forma, tamanho e também direção. Tem que estar no mesmo sentido, tá bom? Então, essa aqui, ó, a figura 2 é a translação de amplitude 1, correto? Então, eu fiz estar na mesma direção. Agora, digamos que a figura 2 é a figura original. Vou fazer a reflexão dela. Nós aprendemos que a reflexão é o simétrico. Tracei o eixo de simetria aqui de reflexão e desenhei a figura 3, que é o simétrico da figura 2, e transformei aí uma reflexão segundo o eixo horizontal. Quando isso acontece, quando nós utilizamos a direção de translação e a direção de reflexão, nós vamos encontrar aí a reflexão deslizante, que se dá por esse desenho aqui, ó. Tá bom? Além da figura utilizada, qual diferença podemos destacar entre os dois exemplos? No exemplo da xícara, a translação ela foi feita antes da reflexão. Cuidado, tá bom, gente? Aí, olha só. Questione a turma se a ordem de execução faz diferença entre o resultado final. Não, não faz nenhuma diferença, tá bom? Foi tanto que no exemplo anterior que nós vimos, nós utilizamos primeiramente a translação, depois a reflexão. Nem sempre, professora, a reflexão sempre tem que vir antes? Não, pode vir a translação e depois a reflexão também, tá? Fique atento. Para ser reflexão deslizante, observe aqui, ó, preste atenção. O eixo de reflexão e a direção da translação devem ser paralelos. Eles têm que ser paralelos, tá? Para fazer transformações combinadas, é fundamental ter especificado o padrão utilizado, ou seja, a figura que dá origem à composição final. Então, observe que toda vez que nós formos fazer uma reflexão deslizante, fazermos as transformações combinadas, nós temos que usar um padrão. Tem que ter o padrão, aquela figura que você vai desenhar e você só vai utilizar ela, tá? Tem que ser aquela figura geométrica. Então, vamos ver o que é reflexão? Vamos lá. Reflexão deslizante é a transformação resultante da composição de uma reflexão com uma translação. O eixo de orientação da translação deve ser paralelo ao eixo de simetria, correto? Aí nós temos aqui algumas atividades, as nossas atividades aí do nosso livro didático. Algumas questões eu resolvi, outras vocês irão fazer, vocês irão responder aqui no nosso momento de aula. Após vocês assistirem a esse vídeo, você vai ter o seu momento para responder e teremos o nosso momento de interagirmos aí, de interação. Você vai mandar o seu exercício respondido para o meu privado. Atenção! Eu espero que todos os alunos do 8º ano que estejam participando das nossas aulas online, que enviem suas atividades, correto? Pois elas mesmas nós saberemos se você está acompanhando ou não as nossas aulas e estará aprendendo também direitinho o conteúdo relacionado à disciplina de matemática, tá bom? Então eu espero que vocês estejam, aqueles alunos que não, quando vocês forem enviar suas atividades, eu peço que você se identifique, tá, gente? Coloquem o nome completo, certo? A série e o turno. Porque muitas das vezes o aluno ele manda a atividade para mim, ele não se identifica, aí não tem como eu saber quem é o aluno, para eu saber quem é o aluno que está enviando a sua atividade para eu fazer a devida correção. Então, muito importante, quando você for enviar a sua atividade, certo? Se identifique com o nome, série e o turno, ok? Vamos lá. Os pontos, olha a primeira questão. Os pontos A, que é -6 e 5, B, -5 e 2, C, -3 e 4, D, -5 e 7 e E, -5 e 5, são vértices de um pentágono, certo?
Letra A, represente esse pentágono no plano cartesiano a seguir. Observe que eu já fiz o desenho aí, tá bom? Mas as coordenadas vocês irão encontrar, que ele pede aí as coordenadas desses pentágonos. Então, observe que a figura, nós temos aqui, ó, a figura original, que é A, B, C e D, certo? Então, olha só, prestando atenção. Através dessa figura aqui, você vai fazer a reflexão dela, que essa aqui, ela é a figura original. Você vai pegar esses pontinhos aqui, você vai ligar nesse segundo quadrante aqui do nosso plano cartesiano, e essa figura ela vai ser formada, tá? Se você ligar, ó, menos 6 e 5, ó, menos 6 e 5, vai fazer o pontinho e formar a figura A. Vai fazer o B que é menos 5 e 2. C, menos 3 e 4. D, menos, cadê? D, menos 5 e 7, tá bom? E letra E, ó, a letra E é o que? Menos 5 e 5, para formarmos a letra E. Então, conforme essas coordenadas aí, foi e montou-se a figura original. Digamos que aqui, essa área aqui, ó, ela é o eixo de simetria entre esse desenho para esse desenho aqui, é a reflexão. Você vai desenhar a reflexão dessa figura aqui, desse pentágono aqui. E aqui você vai fazer a translação no mesmo sentido. Então, observe que foi utilizada aqui reflexão deslizante, tá bom? Então, você vai fazer uma figura simétrica que é, ó, observem que essa aqui é a simétrica dessa. E essa aqui, ó, agora represente no mesmo plano cartesiano o pentágono simétrico, que é o A, B, C, D, E, o simétrico ao original do eixo X, que é esse eixo aqui. Então, fizemos a figura original conforme foram dados os pontos aqui de A, E, foi desenhado, depois nós ligamos os pontos e foi montado o pentágono. Agora você vai utilizar o eixo X para fazer aqui no terceiro quadrante a reflexão dessa figura que está aqui no segundo quadrante. Então, ó, o que nós fizemos? Fizemos a figura original, aí pegamos todas as suas medidas e fizemos agora a figura simétrica, que é a reflexão. Depois que você faz a sua reflexão, aqui no quarto quadrante você vai fazer o movimento de translação. Então, olha só, com base no pentágono simétrico A, B, C, D, E, represente o pentágono P, que é isso aqui, ó. O pentágono PQRST obtido após a translação de 6 unidades para a direita, em que o eixo de orientação é paralelo ao eixo X. Então, você vai fazer após 6 unidades. Então, estão vendo aqui, ó, o desenho? Então, observe que aqui foi utilizado reflexão e aqui foi utilizado a translação, sendo que quando se junta reflexão com a translação, nós chamamos isso de reflexão deslizante, tá bom? Aí, olha só, observe que aqui eu fiz somente os pontos A e B, o restante você vai fazer, tá? Letra B. Na tabela a seguir, registre os pares ordenados dos vértices dos pentágonos solicitados. Primeiramente, o pentágono ABCDE, que é o simétrico, né? Aí no ponto A aqui, ó, eu encontrei menos 6 e 5. Por que que o ponto A dá menos 6 e 5? É esse daqui que estamos falando, ó. Porque o ponto A dá menos 6 e 5. Observe que o ponto A está bem aqui. Puxando do eixo X para o eixo Y. Tá aqui, ó, menos 6 e menos 5, ó. Menos 6, menos 5. O B tá bem aqui. Então, o B vai ser menos 5 e menos 2. Correto? Ó, conforme eu fiz. Aí, você vai fazer para o ponto C, ponto D e o ponto E. A mesma coisa para o pentágono PQRST. Olha só, primeiramente vamos ver para o P. Tá vendo o P aqui, ó? O P foi 0 e menos 5. O Q foi 1
e menos 2, conforme eu coloquei aqui, ó. Aí você vai encontrar o ponto P, Q, R, o S e o T, tá bom? Aí, logo em seguida, na letra C, faz uma seguinte pergunta para vocês responderem aí e explicar a sua resposta, ó. Essa composição de transformações é um exemplo de reflexão deslizante? Eu não sei. Você vai dizer se é sim ou não. Aí depois você vai explicar a sua resposta por que é sim ou por que é não, tá bom? Aí fica com você, tá bom? A segunda questão diz assim: assinale as alternativas em que não é aplicada a reflexão deslizante e informe as transformações geométricas que foram utilizadas nesses casos. O que você vai fazer? Você vai marcar as alternativas. Isso quer dizer que não é só uma, você pode marcar várias, tá bom? Que você achar que é reflexão deslizante. Se você marcar, você vai informar quais foram as transformações geométricas que foram utilizadas nesses casos, tá bom? Terceira questão. Observe a imagem do azulejo ao lado e identifique quais transformações geométricas podem ter sido aplicadas em sua composição. Utilize o material de apoio, colhe as figuras no caderno e trace os eixos. Observe aqui. Essa terceira questão, você tem o material de apoio que está no seu livro didático. Tá bem aqui, ó, tô mostrando aqui para você. Ele tá na página 41, tá bom? Do capítulo 2. Você vai pegar, certo? Ó, observe a imagem do azulejo, tá aqui ela, ó. Essa mesma imagem aqui, ó. Essa imagem que tá aqui ao lado, tá? Olha só, o que você vai fazer? Observe a imagem do azulejo ao lado e identifique quais transformações geométricas podem ter sido aplicadas em sua composição. Utilize o material de apoio, colhe as figuras no caderno e você vai traçar os seus eixos. O que você vai fazer? Tem várias figuras aqui, ó. Você vai pegar essa imagem, você vai desenhar, vai colar ela no seu caderno e você pode analisar ela aí e ver quais foram as transformações geométricas que foram utilizadas aí para desenhar essa figura. E também você vai traçar os seus eixos, tá bom? Cuidado aí, nós temos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 figuras aí para você dizer o que podem ter sido feitas com ela, com quais transformações geométricas foram utilizadas. Tá bom? Se foi translação, reflexão deslizante, se foi rotação, é isso que você vai dizer, mas você vai ter que traçar aí os eixos, tá bom? De simetria, tá, gente? Entenderam? Então vai estar aí na página 41 de vocês, tá bom? Cuidado aí, tá? Tá no livro de vocês para vocês utilizarem. Vocês irão fazer aí essa atividade e vão estar mandando para mim, tá bom? A terceira questão. A quarta questão diz assim, deixa eu colocar para cá. Com base na figura A, aqui ó, figura A. Com base na figura A, foi aplicada uma transformação geométrica para obter a figura B. Depois, outra transformação geométrica foi aplicada para obter a figura C. Observe essa sequência de transformações baseadas nos passos 1 e 2 do esquema a seguir. Então, olha só, nós temos aqui o passo 1 e o passo 2, correto? Então, com base nas imagens, assinale as alternativas corretas. Você vai analisar essa questão. Aí na letra A diz assim, o passo 1 indica a rotação de 180 graus no sentido horário. Você não sei, você vai ter que saber aí qual é a questão correta. Letra B, o passo 1 indica a reflexão sobre o eixo vertical. Você pode marcar, não sei. Ou letra C, o passo 2 indica a translação, não sei. Letra D, a sequência dos passos 1 e 2 representa uma reflexão deslizante. É com você. Letra E, a sequência dos passos 1 e 2 representam reflexões
sucessivas. Então, tem a opção aí de A até a letra E para você assinar as afirmativas corretas. Isso quer dizer que pode ser mais de uma, né? Porque ele está dizendo as afirmativas corretas, pode ser no plural, mais de uma opção, tá bom? Para você marcar. Vamos aqui, quinta questão. No plano cartesiano, represente o triângulo que tem vértices nos pontos A. Observe que você vai fazer aquele mesmo desenho que eu fiz com vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo os pontos? Conforme o primeiro exemplo aqui, o primeiro exercício da primeira atividade é bem idêntica aqui à nossa quinta questão. Então, olha só. No plano cartesiano, represente o triângulo que tem vértices nos pontos A. Vai encontrar o ponto A, que é 4 e 3, o ponto B, que é 2 e 7, o ponto C, que é 0 e 5. Aí, depois, tem o triângulo DEF. Depois você vai desenhar o triângulo DEF, obtido após trasladar verticalmente 7 unidades. Cuidado! É verticalmente, então vai ser desenhado assim, vai pular 7 unidades desses quadradinhos e vai desenhar. Do triângulo ABC, no sentido negativo do eixo X, do eixo Y, tá? No sentido negativo. Cuidado com as informações aí. Aí depois você vai achar aqui as coordenadas, ó. Com base no triângulo DEF, encontre os vértices dos triângulos GHI, aplicando a reflexão em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Registre na tabela a seguir as coordenadas dos vértices do triângulo GHI. Então, você vai dizer quais são as coordenadas após aí você fazer o desenho, tá bom? Da figura que vai ser o que? Deixa eu ver, que você vai ter que desenhar depois da figura A, B e C, tá bom? Aí você vai desenhar a figura DEF e depois vai registrar na tabela os vértices do triângulo GHI que você vai ter que formar aí, tá bom? Então, vamos agora à nossa educação inclusiva. Olha só, o que é uma simetria de reflexão deslizante? Olha esse desenhozinho aí, bonitinho aqui, olha. Estão vendo aqui? Vou até aumentar. Muito bonitinho, né? Então, isso daí, ó, é um desenho de uma reflexão deslizante, tá? Então, vamos ver lá o que é reflexão deslizante. Simetria de reflexão deslizante é a composição de uma reflexão com uma translação a um vetor paralelo ao eixo de reflexão. Designa-se por reflexão deslizante se aplicarmos uma reflexão deslizante que deixe uma determinada figura invariante, dizemos que essa figura tem uma simetria de reflexão deslizante. Correto? Então, aí nós temos aqui o exercício 1, para vocês resolverem aí, ó. O que você vai fazer? Você vai traçar o eixo de simetria e as respectivas figuras simétricas relativamente a esse eixo. Então, você vai pegar essas 3 figuras aí e você vai traçar o eixo de simetria entre elas, tá bom? B é a mesma coisa, ó. Considerando os polígonos representados, trace os eixos de simetria de cada um deles. Você vai traçar o eixo. O que é o eixo de simetria? É aquela setinha lá que eu expliquei, aquele segmento de reta, correto? Aí temos essa aqui, ó. Identifica as simetrias de cada uma das seguintes figuras. Você vai olhar para a figura 1, você vai olhar para a figura 2, para a figura 3, figura 4, figura 5 e figura 6. Aí você vai dizer quais são as simetrias, se é translação, se é reflexão deslizante, se é rotação, entenderam? É isso que vocês irão aí dizer da figura A até a figura 6, tá bom? Olha, a página 42 e 43 organiza as ideias e hora do estudo. Esse exercício você vai fazer agora no nosso momento de interação e você vai enviar para mim, tá bom? É a página, eu coloquei aqui, ó, página 42 e 43. Organiza as ideias e hora do estudo, que
temos aqui, ó, a primeira questão, certo? Você vai só encontrar aqui as cruzadinhas e substituir aqui, ó, certo? E nós temos aqui a questão 5, 6 e 7, tá? Que também ainda é continuação da cruzadinha. E a hora do estudo, muito fácil. Aqui você vai só desenhar o eixo de simetria, a reflexão, que é o simétrico dele, tá bom? Utilizando as formas e o mesmo tamanho. Aqui você vai utilizar régua e compasso para determinar o eixo de simetria da seguinte figura. Muito fácil. A terceira questão você vai fazer também, 3. Temos a quarta questão, a quinta questão e a sexta questão, tá? E você vai fazer até a sexta questão, você estará enviando para mim no meu privado para nós fazermos a correção, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Beijos para vocês, tá bom, gente? E até a nossa próxima aula.